conceito de revolução é um conceito que também se faz presente no conceito de América Latina, como algo que, em determinados momentos, foi evocado como uma justificativa para a pertinência do conceito de América Latina, mas nem sempre. O conceito de revolução é um conceito que vai se fazendo mais presente ao longo do século XX. Quando se fala em América Latina no século XIX, não era esse o sentido que se destacava, e também o José Martí, que estava preocupado ali com a emancipação de Cuba perante a Espanha, não é aí que ele mobiliza com toda a força o conceito de Nossa América, né? O conceito de Nossa América para ele depois estava muito mais associado a esse investimento cultural, identitário, mais voltado às narrativas que se produziam sobre a América, e não é a revolução a chave de tudo isso. Mas a ideia de revolução como algo que seria quase que uma contrapartida para a existência de uma América Latina livre, emancipada, é algo que entra em cena especialmente nos anos de Guerra Fria, nos anos de uma grande polarização política em vários países latino-americanos, nos anos 50, nos anos 60 e nos anos 70. E a Revolução Cubana, em 59, 1959, ela foi realmente catalisadora de circuitos de sociabilidade, de solidariedade entre pensadores, escritores, artistas latino-americanos de vários campos das artes e do pensamento social, do pensamento político. A Revolução Cubana, quando se realiza em 59, ela não era uma revolução socialista, né? Ela era uma revolução anti-imperialista, era uma revolução que derrubava um ditador, o Fulgêncio Batista, que tinha profundas conexões com os Estados Unidos, como tinham tido todos os governos desde a independência de Cuba, porque a independência de Cuba acabou sendo selada por obra também de uma intervenção dos Estados Unidos na guerra. E isso gerou condições normativas que possibilitavam essa interferência dos Estados Unidos em assuntos cubanos. É assim que a Revolução se dá em 59 como uma revolução anti-imperialista e que se abria para a criação de um novo homem, essa ideia de algo em aberto, algo não determinado, algo imponderável. Essa abertura da Revolução Cubana em 59 apontava para um horizonte não definido, onde se produzia um novo homem, e um novo homem seria produto dessa revolução, mas ele estava por ser construído, inventado, com portas abertas para os talentos artísticos, para a criatividade, para as vanguardas, para a profunda renovação das formas estéticas e também dos conteúdos. Então, a Revolução Cubana, quando ela convoca os artistas a participarem desse movimento, isso tem um grande eco em outros países da América Latina, que então também vão enxergando essa conexão entre a afirmação de uma América Latina criativa, nova, promissora, e a possibilidade de se fundar uma nova ordem. Era preciso se começar do zero, novamente. A Revolução Cubana tinha demonstrado isso, né? Essa possibilidade de se recomeçar. E, no entanto, um pouco depois, a Revolução Cubana caminha para uma aproximação com a União Soviética e esse projeto cultural se transforma profundamente, ele deixa de ser um projeto em aberto. Isso, claro, gera o afastamento de alguns artistas de outros países que não concordam com esse alinhamento, Cuba, União Soviética. Por outro lado, a invasão à Baía dos Porcos em 1961 e toda uma demonstração de não aceitação por parte dos Estados Unidos daquele caminho escolhido pela sociedade cubana,
isso gera também outras formas de solidariedade em que a ideia de revolução, embora ressignificada, porque já não era uma revolução em aberto, mas passava a ser uma revolução socialista e alinhada com a União Soviética. Essa nova ideia de revolução menos livre, menos aberta, ao surgimento de um novo homem imponderável, possibilita ainda que a ideia de revolução se articulasse à ideia de libertação da América Latina, mas isso provoca realinhamentos. Nem todos aqueles que se entusiasmaram em 59 seguem se entusiasmando nesse outro contexto, e há divisões, então, aqueles que continuam enxergando a revolução como uma condição para que a América Latina pudesse se afirmar, e outros que, pelo contrário, que passam a rechaçar a ideia de revolução como uma ideia libertadora da América Latina. Pelo contrário, para muitos, essa Cuba subordinada à União Soviética era uma Cuba que perdia essa conexão com um projeto emancipatório latino-americano.